E nós vamos relembrar algumas passagens do Novo Testamento. Mas nós constantemente fazemos uma série de indagações a respeito do mundo espiritual. Nós ainda trazemos muitas dúvidas sobre as mais diferentes situações. Duas dessas situações nos preocupamos constantemente. Tempo de vida. Tempo de nossas provas, de nossas expiações. Aí observamos que à nossa volta, algumas pessoas vivem 90 anos, 80 anos, algumas outras menos de 10 anos, outras 20 anos, 30 anos. Como vai ocorrer a acolhida dessas pessoas no mundo espiritual? Será que aquele que viveu mais tempo vai ser recebido com maior distinção? Será que aquele que passou por aqui um período muito curto vai ter uma recepção menor? Mas algumas vezes nos preocupamos também em saber como vai acontecer a recepção daquele que veio ao nosso mundo, passou por uma prova, por uma expiação extremamente difícil durante um período, algumas vezes muito longos, e aquele outro que também veio no nosso mundo, passou pela prova, passou pela expiação, mas foi um tempo extremamente curto. Sabemos que existem pessoas que desde o nascimento já se defrontam com provas difíceis, já se defrontam com expiações dolorosas, enquanto algumas outras criaturas simplesmente vão se defrontar com essas provas no final da vida. Algumas pessoas se defrontam com a expiação no finalzinho da vida. E como vai ser a chegada dessas pessoas no mundo espiritual? Como será feita a avaliação do período pelo qual essas pessoas passou no nosso mundo material, lá no mundo espiritual? Bem, eu gostaria de relembrar um pequeno trecho de uma parábola. É uma parábola bastante conhecida. E a frase da parábola que eu trouxe para vocês está no Evangelho de Mateus, que diz assim: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Isso aqui está na parábola dos trabalhadores e as diversas horas de trabalho. Nos lembramos sempre que a maioria das parábolas de Jesus, elas tinham exatamente o mesmo começo. Jesus dizia assim: o mundo dos céus é semelhante, e depois contava a parábola. Bem, o que é que Jesus queria dizer quando fazia essa afirmação? Ele queria dizer que aquela parábola servia para explicar alguma situação do mundo espiritual. Não era para explicar a situação do mundo material, não. Aliás, quando nós tomamos conhecimento de algumas parábolas e queremos trazê-la para o mundo material, nós percebemos que não tem o menor cabimento. Agora, quando nós levamos essa parábola para o mundo espiritual, nós percebemos que elas nos trazem ensinamentos muito bons. A parábola dos trabalhadores da última hora, ou dos trabalhadores e as diversas horas do trabalho, é a mesma coisa. Então diz a parábola que um dono de vinhas, ele saiu logo de manhã, na primeira hora do dia, para contratar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Aí ele passou ali na praça, isso devia ser 6 horas da manhã, primeira hora do dia para o trabalho. Ele viu alguns trabalhadores e contratou alguns trabalhadores. Acertou o preço direitinho e esses trabalhadores foram para a sua vinha.
às 9 horas da manhã, ele estava passando novamente pela praça e viu que tinham outros trabalhadores por ali. E ele resolveu levar mais alguns trabalhadores. Então, ele foi lá e contratou outros trabalhadores e disse que pagaria o que fosse justo. Ao meio-dia, esse homem, esse dono de vinhas, estava passando novamente pela praça e ainda tinha trabalhadores ali. E ele contratou outros trabalhadores. Às 3 horas da tarde, ele passa novamente pela praça e ainda tinha trabalhadores ali que não tinham sido contratados. E ele contrata outros trabalhadores. Às 5 horas da tarde, ou seja, o tempo de serviço já estava praticamente para esgotar. E naquela época se trabalhava das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. E ele passa pela praça e tinham alguns trabalhadores. E ele contrata esses trabalhadores e leva esses trabalhadores para a sua vinha. Ou seja, na sua vinha tinha trabalhadores que começou às 6 horas da manhã, outros às 9 horas, outros ao meio-dia, outros às 3 horas da tarde e outros às 5 horas da tarde. Ou seja, trabalhadores nas mais diferentes horas trabalhadas. Quando deu 6 horas, precisava fazer o pagamento. E o senhor das vinhas, ele fez pagamento igual para todos. Todos receberam exatamente a mesma quantidade. O pagamento foi igual. Já percebemos que se quiser trazer isso para o nosso mundo, vai ficar muito difícil. No mundo material isso não acontece. Mas Jesus nos mostra que isso aqui acontece no mundo espiritual. Então é uma parábola para nós imaginarmos fatos que ocorrem no mundo espiritual. E aí nos lembramos aquela duvidazinha nossa: diferentes tempos de vida, diferentes durações de nossas provas e de nossas expiações. Nós sabemos que o nosso tempo de vida, o tempo das nossas provas, o tempo das nossas expiações, eles são diferentes para cada um de nós, eles não são iguais. Isso depende da necessidade de cada um. Cada um traz uma necessidade. Exatamente por isso, cada um de nós vai ter tempo diferente nas suas provas, nas suas expiações e no seu tempo de vida. Agora vamos compreender aqueles trabalhadores que trabalharam ali na vinha. Eram trabalhadores na mesma situação. Não vamos ficar imaginando que aqueles trabalhadores que foram na última hora eram trabalhadores especializados. Não era nada disso, não. Não tinha trabalhador especializado. Todos os trabalhadores estavam exatamente na mesma situação. E precisamos também lembrar que cada trabalhador aguardou pacientemente o momento de ser contratado. Ninguém foi embora, não. O pessoal permaneceu ali, aguardando a hora do dono da vinha aparecer e fazer o contrato. No nosso mundo é diferente, né? A pessoa vai trabalhar, atrasou um pouquinho, ela vai embora para casa. Imagine ficar até 5 horas da tarde esperando ainda ser contratado por alguém. Bem, e o pagamento igual? O pagamento igual se deve à bondade do empregador. A bondade do empregador no mundo material normalmente é muito pequena. A bondade do empregador no mundo espiritual é muito maior. Bem, então nós precisamos compreender que o dono da vinha é Deus. Os trabalhadores somos nós. O tempo de serviço, o tempo que nós vamos passar trabalhando, é exatamente o tempo da nossa programação reencarnatória. Aí nós temos um tempo de vida, temos um tempo de provas, temos um tempo de expiação. O que importa realmente para o mundo espiritual, e essa parábola nos mostra exatamente isso, não é se o tempo foi longo, se o tempo foi curto, se a expiação demorou muito tempo, ou demorou muito, ou demorou menos tempo. O que interessa
é o trabalhador retornar ao mundo espiritual e ter cumprido a sua programação reencarnatória. Desde que ele cumpriu a sua programação reencarnatória, ou seja, ele ficou aguardando o momento de ser contratado, ou o momento de realizar sua prova ou sua expiação. Ele cumpriu com a sua missão. E ele retorna ao mundo espiritual e é recebido de forma vitoriosa. Todos os trabalhadores são recebidos no mundo espiritual de maneira vitoriosa. Retornam vitoriosos. Só não vai retornar vitorioso aquele que não ficou aguardando o momento de iniciar sua atividade, ou aquele que muitas vezes passou pelo nosso mundo e retornou ao mundo espiritual antes do tempo. Suicídio, né? Então nós sabemos que essa parábola, que muitas vezes a gente encontra muitas formas de entender, ela nos explica essa situação. Aqueles que têm um tempo de vida longo, aqueles que têm um tempo de vida curto, as diferentes situações de nossas provas e em nossas expiações. Tá bom, pessoal? Tá bom? Vamos ver essa aqui. Olha, essa aqui eu gosto muito. Está na carta de Tiago. Vocês já leram a carta de Tiago, né? Já leram? Mas sabe que quando a gente lê a carta de Tiago, eu pelo menos, a primeira coisa que eu pergunto, mas quem foi esse Tiago? É fácil, quando eu falo de Paulo, todo mundo sabe quem foi Paulo, sabe quem foi Pedro, sabe quem foi João. Mas e Tiago? Na época de Jesus, o nome Tiago, o nome Judas, o nome Simão, era extremamente comum. E nós percebemos que naquele grupo que acompanhava Jesus, entre os apóstolos, entre os discípulos, tinha um monte de Tiago, tinha um monte de Judas. Esse aqui qual é? É claro que pela época em que essa carta foi escrita, não poderia ser o Tiago maior, o irmão de João. Essa carta ela foi escrita aproximadamente no ano 48 depois de Cristo. O irmão de João, o evangelista, ele já tinha morrido. Mas o outro Tiago, chamado Tiago Menor, ele ainda estava vivo. Alguns historiadores religiosos, ele disse que esse Tiago era exatamente o Tiago Menor. E uma coisa interessante, muitos historiadores chamam esse Tiago de filho de José. Ou seja, se ele é filho de José, ele é meio irmão de Jesus. Filho de José e não filho de Maria. E esta carta, ela foi escrita em Jerusalém e ela fala muito sobre fé. Ela aborda muitas vezes o nome fé. E a frase que eu retirei para nós analisarmos: o homem de coração dobre é inconstante em todos os caminhos. O homem de coração dobre é aquele homem que fica em cima do muro. Uma hora ele está do lado de lá, outra hora do lado de cá. Hoje ele é espírita, amanhã ele é católico, depois de amanhã ele é protestante. E no outro dia ele não tem religião nenhuma. Hoje ele acredita em Deus, amanhã ele não acredita em coisa nenhuma. Ou seja, ele é totalmente inconstante. Ou ele ilude os dois lados. Mas essa pessoa, quando ela possui riquezas, ela se entrega ao desperdício. Ela não faz bom uso da sua riqueza. Mas se ela é pobre, ela é totalmente inconformada, vive reclamando. Se ela tem um físico bonito, ela se aproveita dessa situação, comete excessos. Se ela não tem um físico bonito, ela se entrega ao desespero. Ela não suporta a dor. Quando a dor alcança essa pessoa, nossa, ela sofre muito. Bem, mas essa pessoa normalmente não acredita em Deus. Ou diz que não acredita em Deus. A pessoa que não acredita em Deus nós chamamos de ateu. Não acredita. Ela diz que não acredita em Deus. E sinceramente eu acho muito difícil alguém
não acreditar em Deus. Nós, fazendo uma análise pequena das coisas que nos cercam, nós logo chegamos à conclusão que existe Deus sim. Aliás, lá no livro dos Espíritos, nós encontramos a pergunta número 1, a resposta dos Espíritos à indagação de Kardec. Que é Deus? E eles foram bem claros. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não precisamos de mais nada. Inteligência suprema, nós logo imaginamos, a inteligência eu também tenho. Só que a nossa inteligência, nós conseguimos coisas extraordinárias, mas perto das leis de Deus, perto das leis da natureza, a nossa inteligência é uma coisa minúscula. A de Deus sim é uma inteligência extraordinária. E com essa inteligência, Deus é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, tudo que existe no nosso universo tem uma causa primária, e essa causa primária é Deus. Não precisamos muito não. Hoje à noite é só a gente dar uma saidinha lá para fora e olhar o nosso universo. São bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. Aliás, os nossos astrônomos dizem número infinito de estrelas, número infinito também de planetas, ou seja, os astros, e tudo isso em equilíbrio. Tudo isso se movimentando numa velocidade extraordinária. E tudo perfeitamente equilibrado. Apenas uma inteligência superior, uma inteligência extraordinária poderia produzir essas situações que nos encantam. E quem estaria por trás disso tudo? O homem? Não, Deus. Nós até não compreendemos exatamente esse Deus, nós temos alguma dificuldade, mas essa dificuldade, ela ocorre simplesmente pela nossa ignorância. Nós ainda não temos condição de compreender exatamente como seria esse Deus. Mas eu gostaria de relembrar um pequeno diálogo que ocorreu na Alemanha no início da década de 90. Não é um fato que aconteceu. Um professor, ele foi convidado para fazer uma palestra a um grupo de alunos. E ele foi fazer essa palestra, mas esse professor, ele era ateu. Ele não acreditava em Deus. E ele fez a palestra, e quando ele estava para terminar a palestra, ele resolveu jogar um pouquinho de dúvida a respeito de Deus ali, entre aqueles jovens alunos que ouviam a sua palestra. Então, ele já encerrando a sua palestra, ele faz a seguinte pergunta: Deus criou tudo que existe? Enquanto os alunos pensavam, aí ele indicou o aluno: você responde, o que você acha disso? E o aluno: sim, Deus criou tudo que existe. É claro, tudo que existe foi criado por Deus. O professor gostou muito da resposta e ele continuou: se Deus criou tudo que existe, então Deus criou o bem e Deus criou também o mal, porque o mal existe. Os alunos se espantaram um pouquinho e ele completa: se Deus criou o mal, Deus é mal. Deus é mal. Pronto. Já tinha lançado a dúvida entre os alunos e ele já estava satisfeito. Olhou para aqueles jovens e viu que estava todo mundo, um olhando para o outro, sem saber o que fazer, ele já estava satisfeito. Mas, quando ele vai-se embora, um aluno levanta a mão. E o aluno fala: professor, posso lhe fazer uma pergunta? E o professor: sim, pode fazer a pergunta. Aí o aluno lhe faz a pergunta: senhor, o frio existe? Não devia ser um professor de física, nem de química. Se fosse, teria a resposta. Como não era, ele falou: lógico que existe. Você nunca passou frio? Nós temos época do ano que realmente o frio é muito intenso. E aquele aluno, devia ser um aluno de física, né? Ele faz algumas explanações a respeito da física e diz: senhor,
O frio não existe. O frio é simplesmente a ausência de calor. O professor não gostou muito, mas o aluno lhe fez outra pergunta. Senhor, e a escuridão? A escuridão existe? E o professor pensou mais um pouquinho e falou, claro que existe. Olha lá, apaga a luz para você ver como é que aqui fica tudo escuro. Aí o aluno dá uma olhada para ele, relembra algumas passagens da física e conclui, Senhor, a escuridão também não existe. A escuridão é simplesmente a ausência de luz. Se o senhor acender uma vela, por menor que seja, pronto, nós já temos luz. O professor não estava gostando muito daquela conversa, não. Mas aí veio a terceira pergunta, exatamente referente àquilo que o professor tinha falado. Senhor, e o mal? O mal realmente existe? Aí eu falo, claro que existe. Vê quanta coisa ruim acontece no nosso mundo, quanta desgraça, quanto sofrimento, quanta gente passando por necessidade. Aí o aluno para um pouquinho, olha para ele, professor, o senhor se enganou outra vez. O mal não existe, Senhor. Não existe o mal. Pelo menos o mal não existe por si só. O que existe é a ausência de amor. Quando existe amor no coração das criaturas, não tem maldade nenhuma. Pronto, quando ele termina de fazer essa pergunta, os outros alunos aclamam esse aluno de uma maneira bastante intensa, e o professor viu que realmente, puxa vida, ele achou que ia fazer uma coisa assim extraordinária e no fim saiu tudo ao contrário. Mas esse aluno, mais tarde ele se torna um cientista muito conhecido, e ele tem várias sugestões ou várias explicações a respeito de Deus. E eu vou lembrar duas delas. Ele diz assim, sem Deus, o universo não é explicável satisfatoriamente. Ou seja, nós só conseguimos explicar o universo se nós acreditarmos em Deus. Se não acreditarmos em Deus, não tem condição. Aí ele trouxe uma segunda que eu gosto muito. Ele diz assim, quando abro a porta de uma nova descoberta, já encontro Deus lá dentro. Vocês sabem de quem que eu estou falando? Albert Einstein. Então, puxa vida, Albert Einstein, ele é cientista extraordinário, ele nos fala isso de Deus. Por que nós vamos não acreditar em Deus? Por que sermos ateus? Bem, tá bom, pessoal? Tá bom? Então vamos falar mais uma passagem. Essa aqui está no Evangelho de Marcos. E no Evangelho de Marcos nós encontramos uma passagem que realmente é bastante interessante. Jesus, ele tinha vindo com seus apóstolos, tinha feito uma caminhada bastante longa, e já era de tardezinha, e eles estavam com fome. E na beira da estrada tinha algumas espigas comestíveis, e eles pararam e colhiam aquelas espigas e comiam aquelas espigas. E perto da estrada tinha um grupo de fariseus. E esses fariseus, quando viram Jesus e os apóstolos colhendo espigas, comendo aquelas espigas, eles fizeram uma crítica muito grande, porque era um dia de sábado. E eles achavam que o dia de sábado não se podia fazer coisa nenhuma. Aliás, nós sabemos que essa história de não fazer nada no sábado começou lá com Moisés. Era apenas um artigo dos 10 mandamentos. Mas os fariseus levaram esse um artigo para 39 artigos. Deixou de ser um, passou a ser 39. Então tudo que se fazia no sábado era uma coisa terrível. E eles estavam criticando os apóstolos, criticando os discípulos, e Jesus faz a seguinte afirmação: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado.
Talvez naquela época até fosse possível as pessoas passarem o sábado sem fazer nada. Nós sabemos que hoje existe um número muito grande de atividades que elas precisam ocorrer inclusive no sábado. É sábado, é domingo, ou seja, nós precisamos de um dia de descanso na semana. Esse dia de descanso é o dia em que deixamos de lado nossos afazeres normais, é um dia que nós dedicamos ao descanso e dedicamos principalmente a atividades religiosas. Pronto, é um dia de semana. E que dia será esse? Qualquer dia da semana. Sábado, domingo, segunda, terça. Nós aqui no Brasil adotamos o domingo, mas nós sabemos que muitas atividades trabalham no domingo, trabalham no sábado, e pronto, sem problema nenhum. Mas, para o fariseu, e hoje para um grupo grande de pessoas, o sábado é uma coisa extraordinária, tem que ser observada. E aí nós nos lembramos que existem situações que fazem parte da justiça divina, as leis da natureza, por exemplo. Mas existe um monte de outras coisas que são simplesmente convenções do homem. Nós é que fazemos, nós é que definimos muitas situações. Não tem nada a ver com Deus. Nós definimos e pronto. Nós temos convenções humanas que são extraordinárias. Leis de trânsito, as leis municipais, leis para todos os lados. São muito boas. Mas tem uma convenção que nós conhecemos muito bem. É o nosso calendário. O calendário, ele é de Deus ou ele é dos homens? E aí nós percebemos que o nosso calendário é uma mistura de leis da natureza com situações humanas. O nosso calendário foi montado em cima de leis da natureza, ou seja, em cima de leis de Deus. Mas é uma situação totalmente humana. Nós passamos ainda o mês passado, 25 de dezembro, comemoramos o aniversário de Cristo. Dia 1º de janeiro, comemoramos os 2015 anos do nascimento do Cristo. Será que o Cristo nasceu mesmo no dia 25 de dezembro? Será que nós estamos no ano 2015 do nascimento de Jesus? E uma outra situação que algumas vezes nós até estranhamos um pouco. A gente lê o Antigo Testamento e verifica personagens com mais de 100 anos. Abraão, por exemplo, teve seu filho Isaque quando ele tinha 99 anos. A gente fica imaginando, 99 anos? Não é possível, né? Sara era mais novinha, só tinha 90. Mas tiveram filhos. A única coisa que a gente precisa perguntar, que calendário que eles estavam usando? Quando a gente vê lá no Antigo Testamento personagens com 200 anos, 300 anos, qual o calendário que eles usaram? Então o que nós percebemos é que esse calendário, ele não era igual, não era exatamente o mesmo. Hoje, nós sabemos que existem muitos calendários. Existe o calendário cristão, existe o calendário chinês, o calendário judeu, o calendário muçulmano e assim vai. Mas o calendário que é utilizado no mundo inteiro é exatamente o calendário cristão. Ele é aceito, é o calendário comercial. Mesmo que as pessoas adotem um outro calendário, elas precisam do calendário cristão para o comércio. O comércio mundial é baseado no calendário cristão. Como é que começou esse calendário? Esse calendário ele se baseia em duas situações. Primeiro, o movimento da Terra ao redor do seu eixo, lei da natureza. Segundo, o movimento da Terra ao redor do Sol, outra lei da natureza. E a gente para um pouquinho e fica lembrando, puxa vida, são milhões e milhões de anos a Terra fazendo exatamente o mesmo movimento e não atrasa nem um segundo. Também não adianta nem um segundo. É sempre exatamente a mesma coisa, milimétrica. Então,
Foi em cima dessas leis que se basearam o nosso calendário. Nós não vamos falar de dia de semana, não, vamos falar só do calendário de um modo geral. Nos lembramos que lá na época de Jesus, quando Jesus nasceu, o calendário que existia era o calendário romano. Aliás, na época de Jesus já era o calendário juliano. Bem antes de Jesus, os romanos eles já contavam o tempo. Eles contavam o tempo. Jesus, por exemplo, nasceu no ano 753. O que quer dizer isso? Quer dizer que pelo calendário romano, Jesus nasceu no ano 753. Os romanos contavam o tempo a partir da fundação de Roma. E como os romanos contavam o tempo? Olha, eles tinham calendário lunar, tinham calendário solar, mas o romano passou a contar o tempo no ano 46 a.C. Olha, ano 46 a.C. é que surgiu o calendário que nós chamamos de Juliano. Como é que era esse calendário? Os astrônomos, os sábios da época, eles descobriram que a Terra girava em torno do Sol em 365 dias e 6 horas. 46 anos antes de Cristo. Que instrumento que aquele pessoal tinha? Não tinha instrumento nenhum. Baseado apenas na sombra. Olha, descobriram que esse movimento, que aliás eles achavam que era o Sol que girava ao redor da Terra, 365 dias e 6 horas. Aí, Júlio César ordenou que se fizesse um calendário baseado nesse movimento, que não muda nunca. E foi feito o calendário juliano. E foi exatamente por causa dessas 6 horas que se criou o ano bissexto. Cada 4 anos nós temos um dia a mais no mês de fevereiro. Então foi tudo definido 46 anos antes de Cristo. E esse calendário foi muito bem. Jesus nasceu no ano 753, não tinha outro calendário. No ano 1078, calendário romano, o imperador romano Constantino, ele resolveu definir um dia para o nascimento de Jesus. E ele definiu, é claro que ele tinha motivos para isso, mas ele definiu, o dia 25 de dezembro será o dia em que nós vamos comemorar o nascimento de Jesus. No calendário cristão, que ainda não existia, seria o ano 325. Mas existia o calendário romano, era o ano 1078. No ano 1279 do calendário romano, o romano já não tinha tanto prestígio. Quem tinha prestígio era a Igreja Católica. E a Igreja Católica resolveu acabar com essa história de calendário romano. Não, nós vamos fazer um calendário cristão. Esse calendário cristão vai ter como base o nascimento de Jesus. Então, apareceu um padre, realmente um padre muito conhecido, estudioso, e ele fez as contas direitinho para definir em que ano, dentro do calendário romano, teria nascido Jesus. E ele definiu, ano 753. Então, esse ano de 1279 passou a ser o ano 526 da era cristã. Só que o padre Dionísio, ele não foi muito feliz nas contas dele, não. Algumas pessoas dizem que ele errou 4 anos, outras 5, outras 6. O que nós sabemos é que ele realmente errou. Então, esse dia 1º do ano 01, ele está errado. Hoje não seria ano 2015, seria outra data. Mas, quando descobriram, não tinha mais condição de voltar atrás. Então, ficou do jeito que estava, né? Mas nós ainda tivemos um pequeno problema ali na frente. E nós sabemos, por exemplo, que o nosso calendário hoje, ele traz alguma coisa do calendário juliano, mas é o que nós chamamos de calendário gregoriano. O que aconteceu? Sabe aquela historiazinha de 365 dias e 6 horas? Aquilo não é exato. Na época em que foi feito o calendário, nossa, 365 dias e 6 horas. Mas eles cometeram um erro de 11 minutos. Na realidade seriam 365 dias, 5 horas, 49 minutos.
E alguém vai falar assim, pô, mas peraí, 11 minutos? Pois é, 11 minutos. No ano 1582, ou seja, 1582 mais 46, depois que fizeram esse calendário, o calendário cada ano ele corria na frente 11 minutos. Em 1582 anos, o calendário estava à frente, ou seja, o movimento ao redor do Sol estava à frente do nosso calendário 10 dias. O calendário não batia com o início da primavera, o início de outono. Existia uma defasagem muito grande. Então o Papa Gregório, agora ele já tinha um instrumento, olha, ano 1582, eles já tinham condições de definir em condições melhores esse movimento da Terra ao redor do Sol. Aí foi feita uma pequena correção. O ano de 1582 perdeu 10 dias. Tiraram 10 dias desse ano. Em vez de 365 dias, ficou 355 dias. E pronto. E nós temos um calendário hoje extraordinário, baseado não apenas no que o homem aprendeu, no que o homem conseguiu, mas principalmente em leis da natureza. Tá bom, pessoal? Tá bom? Mas vamos contar mais uma historinha para a gente encerrar. Carta de Paulo a Timóteo. Paulo diz assim, olha, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Vou ler de novo. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, quer dizer, o homem correndo atrás do dinheiro, alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmo com muitas dores. Ele está dizendo que tem muita gente que fica correndo atrás do dinheiro e traspassam a si mesmo. O que é traspassar? É você, por exemplo, pegar uma espada, enfiar ela aqui e ela sair do outro lado. Isso é traspassar. E isso deve causar, nunca passei por isso, claro, mas isso deve causar uma dor. Deus imaginou o cara botar a espada aqui, passar, sair aqui. Ah, não. Ele está dizendo que muita gente, por causa da cobiça, muita gente correndo atrás do dinheiro, traspassam o seu corpo material, ou seja, furam de um lado para o outro, provocam muito sofrimento, passam por muitas dificuldades. Isso é o que o Paulo está falando. 2000 anos atrás ele falava isso. Hoje, percebemos que não mudou muito não. Mas o dinheiro é o mal? Não, o dinheiro não é o mal. Paulo não está falando que o dinheiro é o mal. O que o Paulo está falando é que o amor ao dinheiro é o mal. Aquelas pessoas que vivem simplesmente atrás do dinheiro, aquelas pessoas que vivem para amontoar dinheiro, aquelas pessoas que fazem mau uso do dinheiro, pessoas que são levadas ao orgulho, são levadas à ociosidade por causa do dinheiro, essas pessoas realmente estão cometendo um mal muito grande. Aí vai aparecer dois personagens, o avarento e o egoísta. Nós algumas vezes achamos que são iguais. O avarento é aquela pessoa que não divide nada. Caiu na mão dele, moço, não sai mais. Ele guarda para ele. Esse é o avarento. Não divide coisa nenhuma com ninguém. Já o egoísta é aquele que quer tudo para si. Tudo que tem é ele primeiro. Ele primeiro, ele primeiro, ele primeiro. Sempre. Esse é o egoísta. Agora o avarento é diferente. Ele tem e não divide. Nós podemos dizer que muitas vezes o egoísta também é avarento. E o avarento nem sempre é egoísta. Agora Jesus, ele usou muito dinheiro em seus ensinamentos. Quando a gente analisa os ensinamentos de Jesus, nós encontramos diversas passagens em que ele fala do dinheiro. Aquela, dai a César o que é de César. A parábola da dracma perdida. Mas eu gosto muito do óculo da viúva. Vocês conhecem, né? Porque ela parece uma palavrinha, que eu adoro essa palavrinha, o gasofilácio. Palavrinha chata mesmo. E o que é gasofilácio? É que dentro do templo de Jerusalém, eles tinham locais onde as pessoas
faziam as esmolas, faziam as doações. O gasofilácio era simplesmente um recipiente metálico grande, um baita do recipiente grande, e quando você passava, você fazia a sua esmola, e não tinha dinheiro de papel. Dinheiro de papel é coisa nova. Naquela época o dinheiro era moeda. E quanto maior o valor da moeda, maior a moeda. Então tinha moeda pequenininha e tinha moeda grandona. Quando a pessoa passava ali e fazia uma doação, aquela moeda caindo dentro do gasofilácio, ela fazia um determinado barulho. O pessoal já fez isso de propósito. Então se você jogava uma moedinha pequenininha, fazia um barulhinho pequenininho. Você jogava uma moeda grandona, fazia um baita barulhão. Então todo mundo se voltava para ver, pô, quem é que doou essa? Pronto, aí a pessoa deixava aquela moeda cair, fazia aquele barulhão e depois ficava esperando que os outros olhassem para ele. Para ver, ó, foi aquele ali, ó. Doou uma moedona, fez um barulho, aí ele jogava outra. Era assim que acontecia com essa história de gasofilácio. Então Jesus estava ali com os apóstolos e passou uma senhora e jogou uma moedinha bem pequenininha, ou seja, fez um barulhinho pequenininho. E Jesus explica aos apóstolos que a doação daquela senhora, que era uma viúva, ela tinha sido muito maior do que a doação de muitas pessoas que passavam por ali e jogavam uma moeda grandona. Porque aquela senhora estava retirando do seu necessário. Ela estava tirando de um orçamento muito reduzido. Ela precisava daquele dinheiro, mas não, ela resolveu doar aquele dinheiro. Quando muitas pessoas que jogavam uma moeda grandona, para ele não fazia a menor diferença. Então, nós precisamos sempre nos lembrar, olha, o dinheiro é uma coisa muito boa, ele pode se transformar num grande amigo, desde que você trabalha e você consiga esse dinheiro de uma forma honesta, e você emprega esse dinheiro também em boas causas. Agora, o dinheiro, ele pode realmente ser uma coisa terrível na vida das pessoas, principalmente quando ocorre esta passagem aqui da carta de Paulo. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E o nosso tempo já foi. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado.